Vamos lá, começando pelo mistério principal, essa diferença gritante entre o que a lei diz e o que a gente vê na realidade. Parece que o limite que deveria ser para todo mundo simplesmente não é. Bom, a base de toda essa história é o tal do teto constitucional. A regra está lá, super clara no artigo 37 da Constituição. E a ideia é bem simples. Ninguém no serviço público pode ganhar mais do que um ministro do Supremo. Ponto. Em tese, era para ser assim, sem exceção. E agora a gente entra no modo detetive. Como é que uma regra tão clara, tão direta, pode ser driblada? A resposta, pasmem, está numa fenda no próprio texto constitucional. Vamos ver isso de perto. Olha que interessante isso aqui. De um lado, a gente tem a regra geral, o inciso 11 do artigo 37, dizendo: tudo que for remuneração, salário, bônus, vantagens, entra no cálculo do teto. Mas, logo abaixo, no parágrafo 11, vem a exceção que muda todo o jogo. Pagamentos de caráter indenizatório ficam de fora. E aqui está o pulo do gato. Parcelas de caráter indenizatório. O problema é que a Constituição não define direitinho o que é isso. E essa falta de definição abriu uma porta enorme para um monte de pagamentos extras serem criados, carimbados como indenização e assim escaparem do limite do teto. Certo. Mas como essa brecha funciona no mundo real, no dia a dia? É aqui que a gente entra no universo dos famosos penduricalhos. Uma lista quase infinita de benefícios bem criativos que acabam inflando os salários. E olha, a criatividade aqui é impressionante. Tem licença compensatória, que na prática é vender dias de folga para o Estado. Tem auxílio para tudo que é coisa. Moradia, educação, muitas vezes sem nem precisar comprovar o gasto. Bônus por excesso de trabalho, venda de férias, são verdadeiros puxadinhos que vão sendo construídos no salário, tudo em cima daquela brecha que a gente viu. E a coisa chega num ponto que parece até piada, mas não é. Como bem lembrou o ministro Flávio Dino, já existiram benefícios com nomes tipo Auxílio Peru e Auxílio Panetone. Isso mostra o nível do absurdo e, claro, o mal que isso faz para a imagem do serviço público como um todo. E o custo disso tudo? É astronômico. As estimativas mais conservadoras falam em, pelo menos, 10 bilhões de reais por ano saindo dos cofres públicos com esses pagamentos extra-teto. Dá para imaginar o que poderia ser feito com esse dinheiro, né? Mas a boa notícia é que a solução para esse problema todo também está na própria Constituição. Não precisa inventar nada novo, é só aplicar o que já está lá. Vamos para a parte final. Aqui a gente vê a grande contradição dentro da própria Constituição. Enquanto um artigo abre a porta para os penduricalhos, outro, o artigo 39, fecha essa porta com força. Ele diz que o pagamento deve ser em parcela única, proibindo qualquer tipo de adicional. É uma regra super clara que, na prática, tem sido ignorada por causa da interpretação daquela brecha indenizatória. Então, as soluções são bem diretas. A primeira, mudar a Constituição para apagar o parágrafo que cria a exceção. Simples assim. Sem exceção, sem brecha. A segunda, que talvez nem precise de mudança na lei, é só aplicar com rigor a regra da parcela única que já existe. Isso por si só já tornaria a maioria desses benefícios inconstitucional. E resolver essa questão, vamos ser claros, não é só sobre economizar dinheiro. É sobre restaurar a confiança das pessoas nas instituições públicas. É sobre ter responsabilidade com o nosso dinheiro e, principalmente, sobre fazer valer um princípio básico da democracia. A lei tem que ser igual para todos.